Olá, tudo bem? Meu nome é Gregory Pagô e neste vídeo eu vou trazer para você uma curiosidade bíblica. Neste vídeo eu vou falar sobre o galo que supostamente cantou na noite em que Pedro negou Jesus e que Judas o traiu. Mas primeiro, se inscreva aqui no canal, compartilhe este vídeo para mais pessoas e curta o vídeo também. O episódio em que Pedro nega Jesus Cristo é um episódio muito triste, né? Dentro daquele contexto que estava ali, Jesus estava dentro da casa do sumo sacerdote e Pedro, ele é reconhecido por algumas pessoas ali através do seu sotaque como galileu. Na época, as pessoas que moravam na Judéia tinham um sotaque totalmente diferente das pessoas que moravam na Galileia. E como Pedro era um galileu, na hora que ele estava ali no pátio da casa do sumo sacerdote, ele foi reconhecido por essas pessoas, por algumas pessoas, e ele foi interpelado em algumas vezes se ele era um galileu seguidor de Jesus. E ele nega Jesus com veemência por 3 vezes dentro desse período. Ele nega ser discípulo e seguidor de Cristo, e em dado momento ele nega inclusive conhecer Jesus. Então realmente foi um momento muito triste da história. Esse momento fatídico, ele termina com 3 situações. Um galo que canta, Jesus saindo de uma sala para outra e trocando olhares com Pedro, e Pedro chorando amargamente. Esses momentos todos, eles acontecem vamos pegar, por exemplo, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, os versos 61 e 62. Eu vou ler para você. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. Realmente foi um momento muito triste. Normalmente a gente lembra que Judas traiu Jesus, mas também esquecemos de lembrar que Pedro também cometeu um pecado muito grave, que foi a negação de Cristo. Mas afinal, que galo foi esse que cantou naquele momento? Quando Pedro ele nega Cristo 3 vezes, o galo canta. A Bíblia diz que o galo canta. Que galo foi esse que cantou? O galo, ele é um animal, ele era um animal próprio para consumo. Através do livro de Levítico, a gente até hoje tem ali os animais que são próprios e impróprios, ou puros e impuros para o consumo. E o galo, ele era, sempre foi, continua sendo um animal próprio para consumo. Porém, não era comum na época que galos habitassem ou existissem ali na região de Jerusalém. Existe uma tradição judaica escrita na Mishnah, que é um livro que compõe o Talmud, que é um livro de regras do judaísmo, que diz a seguinte situação: não é permitido criar galos em Jerusalém por causa das coisas santas. Nem os sacerdotes podem criá-lo em lugar nenhum da terra de Israel. Dentro dessa situação, é muito difícil imaginar que haveria um galo dentro da casa do sumo sacerdote ou nos seus arredores, ou mesmo que haveria ali naquela região um galinheiro, né? Porque a própria tradição judaica vedava que, por causa de ser uma cidade com coisas santas, galos existissem ali e, sobretudo, na casa do sumo sacerdote. Mas então voltamos aí à pergunta: que galo era esse que cantou ali naquele momento? Uma hipótese muito aceita é que este galo, na verdade, não seria um galo de verdade. Seria, por exemplo, uma trombeta militar romana, né, que existia ali uma trombeta militar romana, chamada Galitinium. Ou, na tradução, o nome seria, em português, seria o próprio galo. O nome dessa trombeta seria galo. Em latim, seria chamada Galitinium. E provavelmente era sobre essa trombeta que Jesus estava se referindo quando ele conversa com Pedro, dizendo a Pedro que antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Por exemplo, como está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 34, que eu vou ler para você. E ele disse: digo-te, Pedro, o galo não cantará hoje antes que tu negues por 3 vezes que me conheces.
Para você entender um pouquinho, os soldados, eles ficavam na época dentro da Fortaleza Antônia, que era uma fortaleza onde habitavam ali alguns soldados, grandes líderes ali de Jerusalém, ali, líderes militares de Jerusalém, né, da época dos romanos, obviamente, e eles ficavam ali. E era um local mais alto que, conforme eles tocavam essa trombeta, na hora da troca das guardas, toda a cidade poderia escutar e saber que tudo estava em paz, tudo estava em segurança, né? Era uma forma de comunicar a todos os moradores que tudo estava em segurança. Por quê? Porque no dado momento, no momento certo, a trombeta ela foi tocada. E ela era tocada durante a noite em 2 momentos da hora da troca da guarda. Primeiro momento era no que hoje nós chamamos da meia-noite, né? Que ali da meia-noite até as 3 da madrugada era uma horária de guarda, e das 3 às 6 era outro. Então ela trocava à meia-noite e tocava às 3 da manhã. Tudo, né, tudo leva a crer pelo período ali, né, pelo cronograma, vamos dizer assim, que a gente tem ali bíblico, que foi nessa troca de guarda das 3 da madrugada que essa trombeta tocou, e ali, minutos antes ou segundos antes, Pedro terminou de negar Jesus, negou Jesus pela 3ª vez, e aí a trombeta toca. E aí, como a própria Bíblia diz, Jesus, ele se lembra, né, das palavras de Jesus. Jesus passa ali, saindo provavelmente de uma sala para outra dentro da casa do sumo sacerdote, olha para Pedro olha para Jesus e aí ele se lembra das palavras do mestre. Pedro, ainda antes do galo cantar, tu me negarás por 3 vezes. E aí ele chora amargamente. E essa é a diferença de Pedro para Judas. Judas, quando ele trai Jesus, ele se desespera, mas ele não se arrepende. E por isso ele comete o suicídio se enforcando. Ao contrário de Pedro, porque Pedro, naquele momento, ele chora amargamente pelo grande erro que havia cometido e se arrepende daquele erro. Tanto que, no momento posterior, né, depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, ele tem um novo encontro com Jesus na beira da praia e Jesus vai perguntar para Pedro por 3 vezes se Pedro o ama. E ele responde que sim, porque Pedro o negou por 3 vezes. Então ele vai lá e pergunta por 3 vezes se Pedro o ama. Desta forma, Pedro é perdoado por Jesus pelo erro que havia cometido. Ao final deste vídeo, eu quero trazer uma reflexão. Hoje, você tem aceitado Jesus, defendido ele até o final, ou você tem negado ele também quando você está em meio a situações difíceis da qual você precisa defender-se, defender a sua fé, ou mesmo quando é para você falar do amor de Cristo para alguém? Você tem negado Jesus ou você tem aceitado ele, defendido ele e falado dele para mais pessoas? E a outra reflexão que eu quero trazer é a seguinte: se você está errando hoje, não tem problema. Se arrependa agora, neste momento, porque Jesus, ele perdoa, Jesus, ele ama e Jesus, ele é nosso Salvador. Um beijo no coração e fique com Deus.